Eu não vejo necessidade de 3 zagueiros. Fica até embolado para fazer essa marcação. Porque o Ayrton Lucas bate com o Arias e o Varela bate com o Keno. E tem 2 zagueiros para marcar. Ele precisa preencher o meio-campo. Que tem ali Martinelli, que está jogando bem, que sai para o jogo. Que tem ali o Ganso, que organiza esse time. Que tem o André, que sai para o jogo. Né, assim, eu acho que assim, ele dá espaço nesse meio para esses caras jogarem. Agora, a verdade é o seguinte, né, Pascoal? Ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro nas mãos. Da América do Sul. Para escolher. Parece que tem tantas opções que ele tá ficando meio se complicando. Era melhor quando ele tinha só 11 no Corinthians, né? Que ele escalava 11 ali. Meu querido, vamos assistir o vídeo até o final, que tá muito legal aqui o debatezinho, como sempre, crítico do Vitor Pereira. Como o VP vai armar esse time do Flamengo sem o Arrascaeta, caso ele não possa jogar? 3 zagueiros, 4 zagueiros, 5 zagueiros, vai botar Everton Ribeiro no lugar de Arrascaeta, vai botar mais um volante. Como ele vai jogar? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, mas se inscreve, meu querido. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Aperta aqui, se inscreve, aciona o sino, amassa o like e vambora pro vídeo. Já, a gente vai abrir falando de Flamengo aqui. E não é de canhoto. O Arrascaeta não treinou com o Flamengo nesta volta. A gente sabe da questão da lesão ali, pubis, coxa, e tá fora. A gente não sabe se vai ter condição de jogar o primeiro jogo da final do Fla-Flu. Aí a gente vai fazer um exercício aqui hoje. Como você montaria este Flamengo? Que exercício. Tá fácil, dá o teu boa noite aí, já entra nesse Flamengo. Bom, primeiro boa noitezinho, boa noite Pascoal, Mauro, Dani, boa noite ao fã do esporte. Já começou com um trabalho, né? Montar essa equipe do Flamengo já tá complicado. Sem o Arrascaeta, muito mais. Eu acho assim, como a gente até já havia conversado ontem, acho que o Arrascaeta deve procurar se tratar, solucionar esse problema, porque você ficar jogando assim direto e não solucionando um problema que a gente sabe que é chato, pubis, agora é adutor, para que ele possa jogar 100% e até que possa depois a gente cobrar o rendimento do Arrascaeta. Mas enfim, acredito que sem o Arrascaeta, eu acho que o meia ali de mais criatividade que pode cumprir essa função é o Everton Ribeiro, jogador que eu vejo mais próximo de fazer a função do Arrascaeta, que é armar jogada, enfiar as bolas. Eu acho que o Everton deve ser escalado e o restante da equipe, sinceramente, Dani, é uma incógnita, né? Porque foi lançado esse esquema aí de 3 zagueiros meio que numa emergência e agora vai ter 10 dias de treinamento. Vamos ver se ele vai manter, né? Como começou a temporada com a linha de 4 ou se vai continuar com os 3 zagueiros. Mas, assim, difícil fazer um prognóstico de como o Flamengo vai jogar. Mas, em relação ao Arrascaeta, acho que o Everton Ribeiro é a melhor opção. Aí, a gente está vendo imagens do treino de hoje, mais cedo, foram 15 minutos só abertos para a imprensa, né? Mas deu para ver ali quem se apresentou. O Gabriel, ele também não ficou o tempo todo no campo com os jogadores, mas era um trabalho de fortalecimento na academia que já estava previsto. A ausência realmente foi a do Arrascaeta para montar esse time. E aí eu fico pensando assim, obviamente o Arrascaeta ele pode não ter tido o melhor começo de temporada, né, Pascoal? Mas é um jogador que faz falta. Com a mesma característica, não tem. Isso dificulta o trabalho do Vitor ou abre espaço para ele dar ainda mais a cara dele para esse Flamengo? Olha, sabe o que você falou? Você vai dar a cara dele pro Flamengo? Eu lembrei do sim. Vai dar qual cara? Qual é a cara que o Flamengo tem? É o que a gente quer saber, né? Não, porque é o seguinte... Calma, não engasga não, Djalma. Não precisa engasgar não, que eu também quase engasguei. Não engasga não, sim. Calma aí, engasga não. Porque não... Que cara que tem o Flamengo? Qual foi a grande sacada do Vitor Pereira no Flamengo? O terceiro zagueiro. Qual foi a outra grande sacada dele? O lateral ponta. A outra sacada... O cara que joga pela esquerda joga pela lateral direita. Então, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade no entendimento do que se joga no Flamengo. Eu sei que os jogadores estão dando uma força, o Gabigol é o principal membro, né, o que vai na frente para dizer que tá legal, tá bonito, tá interessante, o treino é muito legal, muito espetacular, fenomenal, mas o esquema que o Flamengo joga a gente não sabe, é o barata voa.
Muito esquisito. Aí joga um pra cá, o volante joga pra cá, um pouco mais pra direita, aí o outro tem que abrir um pouquinho mais pra esquerda, porque o lateral passou, e o outro é ala, e aí o que acontece? Ó, um lateral abre pra lá, o outro abre pra cá. O que aconteceu? O vão do meio aqui, pra rapaziada atacar. Você tá entendendo? Sim. É por isso que expõe os zagueiros. Ah, mas nós estamos jogando com 3 zagueiros, a defesa é vulnerável. É claro que é. Não tem o sujeito para fazer o trabalho da marcação. E aí vem o cara de frente para o zagueiro. Toda hora demanda com o zagueiro. E o Flamengo só tem um zagueiro rápido. Então, é difícil você entender. Tudo bem, a Arrascaeta não joga. O debochado joga demais. Ele só fez um jogo bom nessa temporada. Foi o jogo que eu falei que ele estreou no Palmeiras. No Flamengo. No Flamengo. Como também falei que o Tabata estreou no Palmeiras, porque também fez um jogo só. Até agora. Desde que ele chegou no Palmeiras, só fez um jogo. E se machucou no outro. O Arrascaeta, a gente já viu fazer miséria com a bola, né? Mas esse ano, confesso para você que eu não tinha visto. Nada. Só vi um jogo e tá legal. Jogou bem, estreou. Agora, ele fora do time só tem um jogador para entrar, o Everton Ribeiro. E aí tem que ver a composição de marcação no meio, tem que ver a composição de saída de bola pelo lado do campo. A gente tem de repente ele pode escolher o Gerson para ser esse acompanhante, porque o Gerson pode fazer essa função. Aliás, ele começou a carreira como ponta de lança, como meia, né? O Gerson, sim, no Fluminense, frente, né? No Fluminense, ele jogava um pouco mais adiantado. Eu não sei se ele está habilitado a fazer isso novamente, se ele tem condições físicas para fazer isso. Eu acho que o Flamengo tem muita coisa para melhorar. Podia aproveitar esses 11 dias, né? São 11 dias, se não me falha a memória. Acho que são 10, né? O jogo é sábado. Passou a ser, quinta, são 10 sexta, dias. Sábado, domingo. Mas, na verdade, são 9 dias de trabalho. Esse é um bom período. É um bom período. É um bom período. Eu conheci treinador que nesses 9 dias para posicionar os caras taticamente, pegava pelo braço de Djalminha, foi muito agarrado pelo braço. Eu quero você aqui, ó. O Zinho também. Eu quero você lá. Quando a bola sair lá, eu quero você aqui. Se a bola sair do lado contrário, você tem que entrar para cá. Eu quero perto dali para chegar um pouquinho mais perto do centroavante quando a bola estiver com o volante. Não vem correr atrás do volante para pegar a bola, espera chegar em você. Sim. Eu vi treinador, eu posso dar o nome dele, Vanderlei Luxemburgo. Quando tinha uma semana inteira, 10 dias para trabalhar, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, esses caras pegavam o time e botavam todo mundo lá e mostravam o que tinha que fazer de maneira correta. Agora, o Flamengo, espero que o Vitor Pereira tenha a consciência de conseguir botar o time para jogar melhor. O Mauro tá olhando o time ali, Mauro. Ele tá olhando o time e tá fazendo gestos. Esse aqui, ele tá aquele ali. Apontando pra cá. Não, eu tô olhando o time que começou o último jogo contra o Vasco. O Everton Ribeiro estava no banco, né? Então você tinha Thiago Maia, Gerson. Aí tinha a Arrascaeta para alimentar os dois da frente, se você montasse desse jeito, né? Uhum. 3 zagueiros, Cebolinha errado do lado de cá, que eu acho que é esse o grande problema. Ele vai ter que ver quem ele vai botar ali na direita. Não vai repetir o Cebolinha. Não sei se até lá o Mateuzinho se recupera, o Varela, quem é que vai jogar. O Varela tá treinando mais, né? Voltando, né? Então, ele você tem mais 9 dias e tal, então deve ser Varela. Acho que é esse mesmo time que ele vai botar de novo. 3 zagueiros, esse lateral direito, ala, tal, ele vai resolver. Quem é que recupera? Ayrton Lucas do lado, Gerson e Thiago. Aí eu vejo assim, como forma natural, se ele não for mudar nada, o Everton Ribeiro para alimentar Pedro e Gabigol. Na minha conta, a gente estava conversando mais cedo, são 2 vagas para 6 jogadores. Por quê? A gente tem até uma tela, né? Coloca pra gente os jogadores que podem entrar nesse esquema do Flamengo, que aí a gente desenha aqui como é a preferência de cada um. Eu acho que dificilmente ele vai abrir mão dos 3 zagueiros. Os 2 alas são 5. O primeiro volante, 6. Você tem que encaixar o Pedro e o Gabriel na frente, 8. Você tem a segunda e a terceira vagas de meio campo. Então, você tem 2 vagas ali no meio campo. O segundo volante e o Arrascaeta. Acho que o Gerson vão entrar 2 dele. desses 6. Por isso que eu tô olhando o time já. Eu acho que Gerson e Thiago, na minha conta, já estão. Aí, então você tiraria o Gerson dali e sobra uma vaga. Que não vai não. Aí é o seguinte, são características diferentes ali para o cara que vai fazer o papel. Muda o jeito de jogar. O cara que vai fazer. Ninguém é o Arrascaeta. Ele viveu esse problema em fazer adaptações o ano todo, de 22, quando não tinha o Renato Augusto. Que também não tinha ninguém, que tinha as mesmas características, ele adaptava. Ele pode, vou botar o Matheus França, meu time vai ser diferente. Não, vai ser todo diferente. Vai ser só Thiago e Gerson e vou de 3 lá na frente, Cebolinha, Gabigol na direita e o Pedro. Não sei, ele tem 9 dias aí para resolver.
coisa mais normal de achar, característica, de alimentar, dar aquele balanço no meio-campo, seria o Everton Ribeiro, que estava de fora, voltaria naturalmente nesta função. Mas ele pode ter outras ideias. Pode pensar no Matheus. Pode ter, então. Porque o Matheus pega a bola e corre para cima. Tem o França, o Matheus é outra característica. Mas o Matheus Gonçalves França não para aquilo pega a bola ali, e corre para cima. Ali no meio, o Gonçalves toda vez que entrou do lado direito e tal. Mas enfim, o natural seria o Everton Ribeiro. Agora, pode vir novidade, ele tem 9 dias para isso e ele passou, repito, por esse tipo de problema, em tirar um cara fundamental, que dá toda a dinâmica do meio-campo. Ele viu isso no Corinthians com a história do Renato Augusto. E aí vamos ver, e cada hora era um time. Como cada vez, ele não conseguiu repetir o time ainda, né? Não conseguiu, não. Ele também não quis, né? Ele já pôde repetir e não repetiu. E agora já não vai também pelo visto, porque não vai ter o Arrascaeta, então já vai ser um outro time diferente mais uma vez. Mas aí é função de um cara machucado. Vamos aguardar. Pô, isso aí me lembra treino da seleção. Olha lá, Pascoal, 15 minutos, abre, aí o cara fica... a gente jornalista fica feliz. Hoje eu vou ver o time treinar. Aí vê lá aquele aquecimento, olha lá. Só um bate-bola, só um bobinho, só a roda de bobo. É só o que tem mesmo aberto. Mas agora dá pra ver que a Arrascaeta não estava lá, já é alguma coisa. Já é uma informação. O Varela tá lá, ele lá, tá treinando lá. O Varela tá ali. Ozinho, a gente não sabe se o Arrascaeta vai voltar para esse jogo, né? E aí, não voltando, eu também acho que o Everton Ribeiro é o jogador mais óbvio para ser deslocado e fazer essa função. Mas ele tem outras possibilidades. Ele tem a possibilidade de repente, abrir o Gonçalves de um lado, abrir o Cebolinha do outro, fazer novas mudanças. Pensando no adversário que é, no Fluminense, como é que você acha que seria o ideal de montagem dessa equipe? A minha formação ideal? O que você faria e o que você acha que ele vai fazer? Não, o que eu faria, eu colocaria no time, se o Arrascaeta não jogar, que eu acredito que ele possa recuperar. Tem 10 dias, não descarto já o Arrascaeta. Eu esperaria mais, né? Vamos ver aí passar a semana, daqui a pouco ele pode voltar a treinar. O Vitor Pereira disse que ele sentiu no meio de semana e assim mesmo levou ele para o jogo, né, contra o Vasco. Então, acredito que, de repente, segura, poupa, vai fazendo ali academia, fortalecimento. O Gabigol também não treinou hoje, também ficou na academia. Então, assim, esperaria um pouco para ter essa... Agora, vamos ver, analisando, o Arrascaeta está fora, a minha formação ideal, eu colocaria o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro e tiraria o terceiro zagueiro. Eu baixaria os 2 laterais com uma linha de 4, com 2 zagueiros, faria o meio-campo ali com o Thiago e o Gerson, com o próprio Everton Ribeiro, e aí Everton, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Esse é o time que eu colocaria, né? Acho que o Flamengo tem características ofensivas, esses jogadores com 10 dias de treinamento, de trabalho, de ajuste, fica o meio-campo, né? O Everton Cebolinha volta bem para marcar. O Everton Ribeiro também tem essa característica, volta para marcar, ajuda os 2 volantes. Ainda tem um Gabigol e Pedro para fechar ali, voltar pelo meio. Eu, agora, não acredito que ele vai fazer isso. Acho que ele deve manter os 3 zagueiros, ele tem optado por isso. Aí deve jogar o Varela pelo lado direito, o Ayrton pelo lado esquerdo, como os alas, né? E aí vem a minha dúvida. Ele pode botar o Vidal e adiantar o Gerson. Ele pode botar o Everton Ribeiro direto ali naquela função, com os 2 na frente. Ou ele pode optar pelo Everton Cebolinha, né? Então, assim, o Gabigol tem movimentado muito, tem voltado ali para quase ser um armador. Tem essas 3 opções na mente dele. Na minha, simples. A Arrascaeta não joga. Eu, além de colocar o Everton Ribeiro, coloco o Everton Cebolinha e ainda tiraria o zagueiro. Pensando no Fluminense, Pascoal? Já está tirando um zagueiro. Eu acho que isso ele não vai fazer. Eu acho que definitivamente, nesse instante, não. Mas eu acho que joga com o Cano na frente, tem 2 zagueiros para marcar o Cano. Eu acho que a possibilidade dele fazer isso seria muito caso o Arrascaeta não jogasse. Aí, porque o Everton... ele recompõe muito mais do que o Arrascaeta na marcação, e aí não ficaria um meio de campo frágil, como ele vem achando que é o meio de campo o problema, por isso que ele coloca os 3 zagueiros, né, para reforçar o sistema defensivo, que na verdade a marcação começa lá na frente. Então acho que com o Everton, Cebolinha volta bem pelo lado esquerdo, o Gabigol
cumpre perfeitamente também pelo lado direito, está ajudando até demais. O meio de campo, acho que com os 3 jogadores fica. Mas eu, assim. Os 3 jogadores, você diz o Everton, Thiago Maia, o Thiago Maia e Gerson. E Everton. Exatamente. Mas, sinceramente, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu concordo com o Zinho. Eu acho que a melhor opção é tirar um zagueiro. Tirar o zagueiro, porque acho que não tem necessidade disso, pensando nos termos defensivos. Ele quer melhorar a parte defensiva, mas não é, na minha maneira de ver, dessa maneira, com os 3 zagueiros. Mas eu acho que ele vai manter isso, vai jogar com o Varela, que, na minha opinião, também, nesse esquema, é mal utilizado, porque não é um lateral como o Ayrton Lucas, que é carrilheiro, apoia de verdade, é um atacante, né? O Varela não é esse, acho que o Flamengo perde por esse lado, mas enfim, eu acho que ele vai manter isso, principalmente sendo o jogo contra o Fluminense, que ele, nos 2 jogos ali que tiveram, em muitos momentos o Fluminense foi superior, então ele vai ter, acredito que vai ter essa precaução. Eu penso o seguinte, se ele botar o Varela de lateral, ele vai ter que botar o Matheus Gonçalves na ponta direita. Porque ele vai ocupar o espaço na ponta para entrar em diagonal. Porque o Varela não ocupa esse espaço. Quem ocupa esse espaço é o Matheus Gonçalves. Sim. Então, são pontos de interrogação. Mas só jogam 11. Então, mas tem pontos de interrogação que é pra gente ver, né? Como montar isso aí. Se ele colocar de início, o Cebolinha na esquerda, quem vai ficar nessa direita aí já é o Gabigol. Desse time, entendeu? Com o Cebolinha. Aí, se você põe um ponta de cada lado, o Gabigol e o Pedro, alguém vai sobrar no meio campo. Aí você não tem meio campo. Você bota um ponta de cada lado, o Gabigol e o Pedro, você só tem um no meio campo. Você vai botar 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Na minha interpretação, ele vai colocar 3 zagueiros. Né? Porque até quando ele tirou o 3º zagueiro, ele botou o Thiago Maia de zagueiro. Então, a gente tem que entender que é um plano de ação do treinador do Flamengo. Tem que entender que os 3 da frente do Fluminense... Eu só acho que se você olhar, Pascoal, se ele é um cara inteligente, ele é bom treinador, ele tem um tempo para pensar e observar o time do Fluminense, o homem de referência é o Cano. O Keno joga aberto pelo lado esquerdo e o Arias pelo lado direito. Ele espaça o time dele. Ele faz mini-jogos pelo lado. Ele, que eu digo, é o Fernando Diniz. Ele junta jogadores pelo lado do campo e faz a triangulação, troca de passes. A referência é o Cano. Eu não vejo necessidade de 3 zagueiros. Fica até embolado para fazer essa marcação. Porque o Ayrton Lucas bate com o Arias e o Varela bate com o Keno. E tem 2 zagueiros para marcar. Ele precisa preencher o meio-campo. Que tem ali Martinelli, que está jogando bem, que sai para o jogo. Que tem ali o Ganso, que organiza esse time. Que tem o André, que sai para o jogo. Né? Assim, eu acho que assim, ele dá espaço nesse meio para esses caras jogarem com esses pequenos jogos pelo lado. Esse jogo apoiado que se falam hoje, né? Sim. Porque vem o Samuel Xavier pelo lado. Aí se ele tem o Everton Cebolinha volta acompanhando o Samuel Xavier. O Everton Ribeiro volta pelo lado esquerdo acompanhando. Não sei qual vai ser o lateral, se o Marcelo vai estrear. Eu acho que encaixa melhor. Você não precisa de 3 zagueiros. Como o Djalma falou, você tem 3 zagueiros para ficar mais forte o sistema defensivo. E às vezes não fica. Porque o time adversário não joga com atacantes, vários atacantes enfiados lá na área. Como diz principalmente nessas triangulações que o Fluminense sempre faz pelo lado, fica muito mais complicado para um zagueiro sair ali para fazer essa marcação do que um homem de meio ou o próprio ponta. Porque eles fazem muito pelo canto do campo e o zagueiro fica com medo de abandonar a zaga. Campo, abafa, né? Quando sai a bola aqui, eles abafam com 3. E aí cria superioridade nesse setor. Quando encara os zagueiros, já encara no mano a mano. E para jogar com o Fluminense era melhor ter mais gente no meio do que mais gente lá atrás. Eu concordo com o Zinho com relação a isso. Agora tem outra coisa, hein? Tem outra coisa, viu, Zinho? E eu não sei nem quem são esses 3 zagueiros. Ele já usou 3 vezes 3 zagueiros de forma consecutiva, mas mudou os zagueiros. Boa. Ele mudou os zagueiros. Ele não repetiu. O único Fabrício Bruno. Isso. Não, eu ia botar mais um ponto. Ó o Felipe Luiz treinando ali, ó. Felipe Luiz também tá para jogo. Ele vai optar pelo Ayrton Lucas? Mas o Ayrton Lucas está jogando bem. O Cebolinha também estava no jogo seguinte, pegou o banco. Foi no banco, fez até gol. Aí foi pro banco. Tem 9 dias para ele fazer. Segura essa daí, esse carrinho da Dani aí. Não foi carrinho. Pega essa jaca aí.
O Varela tá treinando ali, o Cebolinha tá treinando, tá todo mundo treinando. Só o Arrascaeta que não treinou. Agora, a verdade é o seguinte, né, Pascoal? Ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro nas mãos. na América do Pra Sul. escolher. Parece que tem tantas opções que ele tá ficando meio se complicando. Era melhor quando ele tinha só 11 no Corinthians, né? Que ele escalava 11 ali. Porque é aquele negócio, quando tem muitas opções, você acaba também derivando para outras alternativas, né? Eu posso jogar com 3 zagueiros. Claro que pode. Com os zagueiros que tem o Flamengo, você pode jogar com 3, com 2, com 1. Né? Vai ter jogo. O Fluminense faz isso. Né? De repente o jogo tá ruim, tá perdendo o jogo, só fica um Nino de zagueiro. E o André volta para fechar aqui. E aí libera todo mundo para frente. Também tem essa opção. Mas aí é questão de cada um. É questão de cada um. Hoje o Fluminense está melhor treinado do que o Flamengo. Hoje, o Fluminense é melhor treinado do que o Flamengo. Os jogadores do Fluminense entram em campo sabendo o que vão fazer e quem entra depois durante o jogo sabe também o que vai fazer. É legal isso. Isso é muito bonito, porque ele já tem um entendimento do formato do treinador. No Flamengo, os jogadores ainda não têm essa compreensão. Essa compreensão está muito clara para os jogadores do Flamengo. Tanto que a gente vê, às vezes, o Gabriel Barbosa voltando lá na defesa para dar carrinho na lateral. A gente vê o Ayrton Lucas jogando de ponta aberto pela esquerda. A coisa não tá dando aquele balanço, ainda não está funcionando como deveria funcionar. Mecanicamente, assim, o jogador olha... Porque o bom do time, que quando você faz o seguinte... o Djalminha jogou no time, o Zinho também, que fazia assim, um olhava para o outro e já sabia o que estava acontecendo. Sim. O Djalminha com o Miller. Quando o Miller virava o pescoço, ele já dava a bola, porque o Miller já tinha 10 metros na frente do coito. O Zinho, ele sabia que ele tinha que entrar em diagonal, porque os caras da frente ia ter uma bola ajeitada do Evair para ele bater de fora, ia ter o Edmundo para fazer uma tabela. Ele já sabia o que ia acontecer. Então, porque isso tudo funcionava. Quer me fazer chorar, né? Aí no Flamengo ainda não tem essa mecânica pronta. Mas o Flamengo tem muita qualidade. Eu acho o melhor elenco. Inclusive, o último jogo, acho que não serve muito de referência. Lógico que ele vai assistir o último jogo, perdeu 2-1. Foi. Para o Fluminense. Mas não tinha o Pedro, que estava no banco, mas não entrou. Jogou sem o Pedro. Então, e o Everton Ribeiro. Jogou Matheus França, Gabigol e o Cebolinha. O Jesus, no meio-campo, mas menino. Foram 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros. Léo Pereira. Léo, Rodrigo e Pablo jogou aquele jogo. Mateuzinho na direita. Mateuzinho estava lá. E o Cebolinha jogou. O Cebolinha que jogou na esquerda. Então, mas aí ele não tinha o Pedro, que agora ele vai ter. O Arrascaeta a gente não sabe. Concordo aí com o Zinho, vamos esperar. Em cima disso, a gente está imaginando que ele não vai mexer em Gabriel e Pedro, né? Não, acho que não. Aquele jogo é porque ele não tinha, o Pedro estava até no banco, estava de tênis no banco. Não estava podendo ser usado. Mas assim, se ele tivesse todo mundo naquele jogo, ganhando ou perdendo, era uma referência. Pô, isso funcionou, isso não funcionou. O Cebolinha aqui funcionou, não, tal. Mas era um time meio desfigurado, né? Com o Pedro, jogando o Matheus ali, também não serve. Assim, são 9 dias, cara, para ele dizer a que veio. O que você veio fazer aqui? Arrumar esse time? Tem mais 9. E já 9 após quantos? 14, 15 jogos que ele já fez lá? Acho que são 15 jogos. Já fez 15 jogos. Agora você tem um prazo aí de 10 dias para... Descansou 3 dias, tomou muita água de coco, chegou hoje, falou, agora vamos trabalhar 9 dias. Claro que ele deve ter se reunido demais nesses 3 dias com a comissão, e papá. E agora é pôr em prática aí. Hoje foi o primeiro desses 9 dias, a gente vai estar de olho aqui, vai ter entrevista coletiva, o que não acontece há muito tempo no Flamengo, amanhã e depois treinos ainda abertos. Meus amigos, vamos ver como o senhor Vitor Pereira vai armar esse time do Flamengo, né? Porque parece que do esquema de 3 zagueiros ele não abre mão. Aí se não tem o Arrascaeta, vai aprontar o quê? Vai pôr mais um volante? Eu colocaria o Everton Ribeiro. Pra mim não faz o menor sentido você não botar o Ribeiro. Vai meter o Vidal? O Pulgar se recupera, vai botar o Pulgar. Ou então muda esse esquema de 3 zagueiros. Parece que só tem um jeito de jogar e tem que ser 3 zagueiros, porque senão não dá. E o Zinho tá certo. O VP no Corinthians, quando só tinha 11, até me embolei aqui, né? E parece que ele é melhor. Agora no Flamengo ele tem mais jogadores que ele pode aproveitar várias formas de jogar, parece que vai pior. E o Zinho tá certo também quando fala contra o Fluminense tem gente no meio.
Meu querido, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Bruninha Grade.